Envelhecer bem é você conquistar a sua liberdade, flexibilidade e aprender a conviver com preconceitos. Porque quando você tem 30 anos, o preconceito te ofende. Com 60, 70, o preconceito te ensina lições. Então, se você ficar mantrando, eu tô velho, eu tô envelhecendo, nossa, olha só, procurando ruga no rosto e vendo sempre a decadência, você também tá aumentando a decadência. O cara inexperiente é um copo. Um copo você põe água, ele enche, depois que enche, o que acontece? Transborda. Se você tira o fundo do copo e vira um tubo, deixa de ser volume, passa a ser fluxo. Quando você transforma a vida de volume, que é limitação, em fluxo, que é infinito, acabou. Que é o tudo presente, é né? isso. O presente é Acabou. infinito. A fluidez é tudo. A fluidez é quebrar a rigidez. Olá, bem-vindos a mais um Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur. Comigo, Augusto, e nossa querida Raj. Raj. Então, gente, estamos de novo aqui, nós três. Deu muito certo esse trio aqui. E, de novo, eu estou no meio. Mas, Eternamente, você ganhou este eu trono. sou lerdo, eles me chamam de Rubinho. Então, quando eu vejo, elas já sentaram e sobrou o meio para mim. Né? E já que eu estou no meio, eu vou fazer a abertura aqui para vocês. Mas hoje eu não vou ler a sinopse, meninas. Oba, uma abertura espontânea. Espontâneo. Então, nós vamos falar de envelhecimento, que é um assunto que eu gabaritei, né? Então, eu acho que a abertura pode ser um depoimento do nosso octogenário. Octogenário, semana passada, fiz 80, gente. Vocês não sabem como é bom chegar aqui inteirão. É bom mesmo. E eu escrevi uma sinopse. Eu sempre escrevo, até porque a gente precisa para conduzir assim, a linha de raciocínio. Eu preciso da sinopse. E na minha sinopse eu falo assim, que a gente pauta o futuro pelo passado. Envelhecer é isso, é você tentar o tempo todo projetar o futuro segundo aquilo que você já viveu e tentar preservar o passado no futuro, o que é um belíssimo exercício de inutilidade. E aí a Raj, ela trouxe para nós também uma outra visão, que nós vamos debater, eu acho até que vai ser o fundo maior, que a mente, de certa maneira, é responsável pelo nosso processo de envelhecimento. A maneira como a gente lida com o nosso mental vai resultar no processo de envelhecimento. Eu acho muito legal disso também. Vamos aprofundar aqui no debate. Então, como sempre, eu vou jogar a bola para as meninas. O que é envelhecer para vocês? O que significa? Verbo envelhecer. Lato sensu, o que é isso? Ganhar sabedoria? Te peguei. Te peguei. Acho que é muito subjetivo envelhecer, né? Quando fala envelhecer, as pessoas elas olham imediatamente para o físico, né? Naturalmente, ao longo da vida, em ritmos diferentes, dependendo de como você se conduz mentalmente e fisicamente, você vai ter um corpo que vai tendo menos recursos. Mas e o que você ganha? Vamos lá. Augusto de 20, mental, espiritual, versus o Augusto de 80. O de 20 é mais jovem? O de 20 é mais interessante? Deixa a Raj responder a mesma pergunta, porque aí eu compro tempo aqui para pensar a respeito. Tá bom. A crença vigente é na decadência. Então, isso acaba ganhando o cenário e a gente fica olhando muito por esse olhar da decadência, do pior e toda essa visão que a gente às vezes tenta maquiar, mas no fundo é isso que está por trás. Mas eu tenho visto que a terceira idade pode ser você criar a sua infância feliz. Porque, de fato, você tem maturidade, você sabe quem é, você já tem uma estrutura onde você pode conquistar a sua liberdade, conquistar aquilo que você ama fazer, já não está mais tão preso aos tenquês, os filhos já cresceram. Mas é um desafio, porque realmente a crença na decadência muitas vezes faz com que, por exemplo, os idosos diminuam o esporte, achem que já estão fracos e que não devem se expor a tantos desafios ou a tanto desconforto. Intelectuais, inclusive, né? Porque a pessoa se exclui intelectualmente. E isso contribui para a decadência. Então, você vê os idosos se protegendo do desconforto e fazendo menos, porque eu estou velho, porque eu estou envelhecendo. E isso só contribui para que isso continue se manifestando. Então, você é a antítese disso. Então, mas é interessante. Veja, eu vou trazer um outro aspecto para vocês aqui que eu acho que é bem legal para a gente debater. O processo de envelhecimento é cultural.
Então, por exemplo, você falou, envelhecimento está associado à decadência. Isso é cultura ocidental. Sim. Se você levar isso para a cultura oriental, pensa isso na cabeça de um monge budista no Tibete. É exatamente o oposto disso. O envelhecimento é sabedoria, é maturidade, é visão. Então, essa questão eu vou pensar como um americano consumista que quer se aposentar aos 50 para migrar para Miami e morrer no cemitério dos elefantes quentinho, ou eu vou pensar como um monge budista dizendo, olha, você vê até que a imagem dos monges budistas o cara não se preocupa com a barriga, com o vestuário, ele é careca, tal. Não, vou ilustrar a sua pergunta. Suponha que a gente saiba que você tem 10 anos de vida. Talvez eu você tenha, tem uma escolha. Talvez eu prática. tenha, talvez ela tenha. Talvez a gente não sabe. tenha nem isso. Mas aí, lei das E dentro probabilidades. desses 10 anos, você tem que escolher. Ou você vive esses 10 anos com o seu corpo de 80 e todo o seu ganho do que você aprendeu e sabe com 80, ou você pode ter o seu corpo de 20, mas com aquela sabedoria. E você tem os mesmos 10 anos. Posso falar? O meu caso, essa resposta não é muito justa. Porque eu sou foda. Não é isso. Não é isso. Eu cheguei nos 80 anos maravilhosamente. com uma disposição física que meus parceiros de 80, lamentavelmente, não têm. Então, eu prefiro a opção atual. Mas eu acho que isso não é justo, assim, como forma de você generalizar. Eu acho que a maioria das pessoas, eu preferia ter 20 anos, mais burrinho, mas eu conheço 20 muitas anos, que né? não preferiam. Só que, como eu acho que a morte... Porque, veja, envelhecer é você se aproximar desse momento, correto? Qualquer coisa. Você fala, esse copo aqui, ele é velho ou é novo? Não sei, mas cada minuto ele está mais perto. Se ele estiver trincado, eu vou dizer, esse copo está mais perto da morte do que da sobrevivência. Então, essa busca do limite é que te faz envelhecer. Mas se você acha que esse limite não existe, que é apenas um ponto de transição para uma outra coisa que eu não conheço, mas que pode ser tão legal ou mais do que atual, gente, é até uma curiosidade mas chegar lá. Dá medo. Porque Dá medo. Eu acho assim, como tudo, a finitude traz o aproveitamento. Então, se você tivesse férias eternas, se a viagem fosse eterna, tudo seria menos proveitoso, porque a perder de vista, né? Uhum. Você tem que aproveitar porque aquilo acaba. Mesma coisa é a vida, mas como a gente não enxerga o depois, a gente não sabe, a gente tem alguns pensamentos, possibilidades, mas não temos a certeza absoluta, eu acho que a gente tem mais dificuldade com essa finitude e de olhar desse jeito, de falar assim, não, mas legal morrer, estou ansiosa para chegar à minha morte e eu passar para o outro lado. Ju, não é assim. É um desconhecido. Você me falou, nós estávamos batendo papo aqui antes do episódio, você falou do seu amigo que você segue, o nômade digital, Rômulo. Pode fazer uma propaganda dele, que a história dele ele é maravilhoso. é super legal. Nômade, siga o Instagram. Então você imagina, o barato da viagem do Rômulo é ele talvez não saber o que vai acontecer daqui a um mês na rota dele. Ele chega num lugar sem expectativa e vai descobrir. Isso é muito próximo de olhar... E ele criou essa flexibilidade, entendeu? Todo mundo pode. Esse é um cara que coloca a morte na vida dele, morte entre aspas, né? Por mês. Todo mês ele põe uma mortezinha para atingir, porque é um ponto de transição que ele não sabe que vai ter do outro lado. Isso é morte. Então, você faz a leitura curiosa, isso é legal. Novas pessoas, novos contatos, novos relacionamentos. Sabe, tipo assim, eu adoraria, sei lá o que tem depois que a gente faz essa travessia, mas será que eu vou ver meus pais de novo? Como eu vou ver meus pais? Com a carinha que eles tinham, é uma energia luminosa? E assim, a maioria das pessoas, eu acho que... Não é uma curiosidade? A maioria das pessoas, eu acho que foca muito mais no que eu vou deixar aqui do que o que eu vou acessar. Essa foi a abertura que eu coloquei na minha sinopse. A gente Quem vive o fica... envelhecimento olhando para trás. É o retrovisor tentando criar a estrada na frente. Isso é impossível. Você olha o retrovisor para adivinhar a estrada na frente. Não é isso que a gente faz? Ragi, você... E a gente vive como se não fosse morrer, no sentido de você ficar replicando um padrão de vida, uma segurança, a busca eterna pela segurança, pelo previsível, pela performance. E acho que a gente está agora quebrando um paradigma. Eu tenho 51 anos, minha avó com 51 anos, ela era uma senhorinha. Pois é, a minha também. Eu lembro minha avó com 54, eu lembro desse número. Então, a gente... Bobinho. A sua avó era bem espertinha, ela ia para as baladas com 80.
Ia mesmo. E traiu o namorado. Eu lembro de agora que ela já não está mais aqui, eu posso falar. Nem o namorado. Nem o namorado. Então eu tô numa fase da vida que eu tô pensando o que eu quero ser quando eu crescer, assim, porque tem vida pra frente e a gente fica com essa expectativa de finitude que também faz com que você não se abra ao novo, que você já entre no movimento de encerramento. E isso é o que faz com que a gente perca muito da vida. E vai nas pequenas coisas. Não estou falando que está errado, tá? A gente é um pouco obrigado ou aprende a isso, mas o que a gente faz a vida inteira? Guarda dinheiro para a velhice. Isso é verdade. Para encerrar Mas aí, a vida. Só aí, você já está aí, com uma energia. gente, mas de que eu aquilo- não sei. Acho Não que tô aí a gente falando- misturou então. insegurança com envelhecimento. Porque, pô, no mundo que a gente vive hoje, se você não cuidar da parte material, Por isso que eu disse, você não falei pode que está errado. acabar na Então, chuva. Né? falei que a gente já move a energia neste direcionamento É desde verdade. sempre. É verdade. É verdade. Não, e pior, na hora que aposenta, principalmente os homens, que vão para casa, né, e param de criar, e param de produzir, aquilo faz a decadência ser ainda maior. Eu sei, porque ela está rindo. Mas fica essa coisa, você trabalha para chegar à aposentadoria, mas chega à aposentadoria, se você não tem uma vida, no sentido de ou viajar, ou criar, ou continuar, né, exercitando o cérebro e criando de alguma forma, você decai realmente, porque você perde. E eu acho de verdade que você pode aqui dar 2, 3, 5 minutos de um testemunho, porque você foi contra toda essa história. Você se aposentou sim, tinha até um certo medo de como ia ser ficar em casa. Bom, ele não tem 1 minuto de horário, tem que mandar invite para ele, para poder falar. Não, mas eu vou fazer Mas eu essa acho que o vou seu fazer testemunho esse é depoimento. interessante. Vou dar esse depoimento. Dá Mas esperança antes, para os jovens. eu quero voltar para uma colocação da Raj aqui, porque eu acho que é a pegadinha que está na nossa mente e que a gente dispara sem pensar. Você falou, putz, hoje eu tenho 51 anos e eu tenho a consciência do quanto eu posso ter pela frente. Mas eu acho que não é pela frente, quanto eu posso ter agora. Que o pela frente, o amanhã, Não é existe. tão inexistente quanto pela frente daqui a 10 anos, entendeu? Quer você tenha 20 ou 90 anos. Então, eu acho que a chave do envelhecimento é você só tem o presente, o momento que você está vivendo, aquele instante presente. Quer dizer, a coisa mais importante da nossa vida agora é esse podcast. Agora, para terminar, eu vou pensar, tem um almoço que eu vou curtir, escolher um prato gostoso, mas se eu começar a pensar no almoço aqui, acabou esse momento. Eu matei a curtição desse debate. Esse é um dos treinamentos mais importantes que a gente faz, que E é o mais essa difícil, vida no né? presente, né? É o aqui e agora o tempo todo. Isso é um exercício, né? Mindfulness, né? Mindfulness é uma coisa muito falada, mas extremamente complexa. E super difícil. E as pessoas não só vivem no passado, como no futuro, né? O que menos se vive é o presente. Sim, e vocês trouxeram um ponto muito rico que é o treino. Isso é um músculo a ser desenvolvido Treinado. no corpo. Então, no meu trabalho no consultório, a pessoa se coloca para respirar e eu falo muito, só sinta o seu corpo, sente a sensação, sente a emoção, sente o sentimento. Isso parece muito banal, mas é muito profundo. E difícil. E difícil, porque o programa instalado, e eu chamo de programa porque a gente foi programado nessa direção, de ir para o futuro e de ir para o passado. Então, você realmente não habita o seu corpo e o seu presente, de fato, é o grande diferencial, porque na hora que você está inteiro no presente, o teu campo elétrico, o teu campo energético, ele está mais leve, ele está mais livre, ele está mais criativo, ele está mais próspero, e isso também rejuvenesce o corpo. Isso também libera o teu corpo de cargas que vão virar rugas, que vão virar envelhecimento. Para de ter preocupações. O que significa preocupações? Você se pré-ocupar de algo que você supõe que vai acontecer. Muitas coisas provavelmente chegarão, mas não tem como ter certeza. Exato. Porque não só a gente pode não estar aqui, como a coisa muda em 1 minuto. Aquilo Sim. que você prevê para amanhã pode acontecer geralmente acontece diferente do que você está prevendo. E eu entendo que a gente está num momento de transição para um novo modelo de vida, porque a gente foi programado, de novo, para essa preocupação, para estar tudo nas minhas costas, eu tenho que saber, eu tenho que planejar, eu tenho que, né, controlar. E esse modelo, a meu ver, venceu.
é um modelo novo que inclui render-se, confiar, entregar para Deus, universo, vida, não importa o nome. Mas, de fato, na hora que você entrega, você abre possibilidade de curtir o presente. E a gente, como adultos, a gente perdeu essa habilidade do joy, da alegria, de curtir. É como se não tivesse disponível. Então, quando a gente volta a curtir, eu tenho trabalhado também muito isso com as pessoas que vêm fazer trabalho comigo, que é o que a tua criança gosta de brincar. E aí entra essa, né, abordagem de vamos criar sua infância feliz agora que você já tem tempo, liberdade, maturidade, para poder curtir a vida que você conquistou. A luta acabou, agora como é que é desfrutar o que você conquistou? Agora, também eu acho, Raj, quando você tem uma pessoa no seu consultório, eu tive uma sessão, vou dar meu depoimento, que é uma visão muito restrita. Aquela pessoa está totalmente de guarda baixa. Ela veio lá para se entregar para a Raj, para respirar, para relaxar, para botar suas preocupações de lado e deixar fluir. Isso é induzido, você induz esse processo. Agora, a pessoa sai lá do consultório da Raj e tenta fazer isso sozinha, por mais que você aprenda, eu acho que o processo indutivo para a gente baixar a guarda, para a gente deixar a vida fluir, precisa de ajuda externa, sabe? Mas ajuda externa de quem? Hoje, de especialistas, né? Você vai no consultório de alguém que te ajuda nessa indução, pode ser um acupunturista, alguém de respiração, de banho gelado, whatever. Agora, se a gente atingir um momento, isso é o sonho, né? Onde cada ser humano está induzindo bom comportamento com a pessoa que está do lado. A gente pode fazer isso o tempo todo. Você senta, você vê uma pessoa que está com uma nuvem... Vou contar um caso real aqui. Essa semana a gente se reuniu com os amigos para tomar vinho. A gente faz isso aí uma vez por mês, cada vez, mês e meio a gente faz. E tinha um confrade novo, uma pessoa nova no grupo, né? E todo mundo conversando, aí, putz, pega fogo, risada, brincadeira e tal, e esse cara estava travado. E eu sei que ele não é travado, eu sei que ele é uma pessoa solta, brincalhona. Falei, putz, ninguém percebeu que ele está travado. Eu cheguei atrasado, eu sentei do lado dele e falei, não, vou destravar esse cara. Está tudo bem, como é que está a vida, tal. Dei play, né? Mas se todos nós tivéssemos a paciência e o cuidado de fazer isso, quer dizer, você entrou num local e fala, putz, acho que a Raj não está bem hoje, deixa eu dar um apoiozinho aqui. Um apoiava o outro. Então, esse processo de indução que hoje você paga para ter, passaria a ser espontâneo. Isso eu acho que é o futuro da humanidade, o processo de envelhecimento tem que caminhar para isso. Você, em todos os lugares Apoio que você mútuo. está... Você sabe que eu conversei sobre isso com o Rômulo essa semana? Jura? Que é o exercício de, em todos os lugares que você está, você conseguir, apesar do que você tem que fazer ali ou está fazendo, parar para tentar sentir o que o outro está sentindo, entendeu? E esse é um ponto muito rico, porque mais do que induzir é você ser uma inspiração para o outro, você ser um exemplo do que é ser livre, por exemplo, de estar espontaneamente, né, fluindo naquele momento. E dentro desse trabalho que eu faço, e aí entra a coisa do treino, eu sou como um personal trainer. Naquele momento eu estou induzindo a pessoa a respirar, mas aquela respiração está liberando o corpo dela de uma forma definitiva das cargas que a impedem de ser livre, de ser espontânea, de ser criativa e de poder viver uma vida mais divertida e solta. Então, nesse sentido, o treino corporal ele é necessário para que você reprograme o seu corpo para que esse estado esteja mais acessível e disponível. Você desenrijece. Exato. Então, não é que durante o processo que a pessoa está lá comigo, ela tem um estado gostoso e tal, depois ela vai embora e aquilo se perde. Não, aquilo está transformando ela de uma forma definitiva para que ela tenha acesso a esse presente, a estar no aqui e agora e também a ser inspiração para sua família, para os seus amigos, porque realmente a gente precisa de referências do que é isso, porque está todo mundo preso na sua caixinha, no seu programa, na sua performance e não sabe desfrutar, simplesmente. Você sabe isso que você está falando? Me traz um insight aqui que leva também para o processo de envelhecimento, que é assim, ó, vamos imaginar que isso aqui seja o corpo físico, o ego, isso aqui seja a alma, a consciência, que estão dentro de nós mesmos. Nós somos uma única entidade separada em dois blocos.
Você tem 20 anos, o físico está aqui, o emocional, o espiritual está aqui, está distante. De vez em quando faz isso, mas a maior parte do tempo você está vivendo aqui. Você põe esse troço aqui em cima, na verdade, você até esquece Emocional? que existe. Acho que a Psíquico, adolescência tem uma carga emocional grande. tudo tem, mas não, carga emocional assim, de impulso. Talvez a consciência, você quer dizer. Fala de consciência, Tá. consciência é melhor. Consciência, alma e físico. Aí você Físico vai é muito mais. envelhecendo, essas coisas vão se aproximando. Inverte. Né? Aí inverte, num certo momento você fala, pô, isso aqui não é tão importante. Eu vou subir a consciência, a alma, e vou dar menos importância para isso. E, além de tudo, você tem que conectar, porque não dá para a consciência viver. Isso aqui é o invólucro. É o veículo. Então, o processo de envelhecimento traz a sabedoria de você conseguir tentar usar o físico para dar mais valor para a consciência, para o espírito. E o seu corpo é um instrumento, O né? seu corpo é um instrumento. Se você quiser isso, acessar é a sua isso. alma, você precisa do seu corpo. Aqui, onde a gente vive hoje, nessa dimensão, para você acessar outras camadas, você começa pelo seu corpo. É. Né? O trabalho que você faz, ele é corporal, e É. aí ele pode te levar para um outro lugar. Estado. Mas o corpo é um veículo, né? Não, com certeza, com certeza. E quando a Raj faz esse trabalho, é aí que eu queria chegar. Ela está conectando essas duas partes. Eu, o dia que estive lá, eu já contei essa história aqui, eu tive um processo muito pesado, porque eu estava trazendo uma carga emocional, por coincidência, pesada naquele dia. Aí fez assim, ó. Eu pus tudo para fora, foi muito bom, porque deu aquela envelopada naquele momento. Então, quando você consegue envelopar a alma, a consciência com o físico em harmonia, pô, isso é encontrar Deus, isso é iluminação. Concorda? E para mim foi isso que Jesus fez no corpo dele. Com certeza. Ele transformou no corpo para acessar um estado divino. E o corpo, a gente, na nossa programação também, a gente anestesiou o corpo. É muito enfatizado o processo cognitivo, mental, racional. Então a gente sabe muito, a teoria, tem que estar presente, tem que confiar, tem que entregar, tudo isso é muito lindo na teoria. Mas o corpo está carregado do que a gente chama de memórias celulares, que vieram da barriga da nossa mãe, da infância. Educação. A educação. Então, você está meio preso ali naquela armadura, tentando sobreviver. Por isso que não dá para excluir o corpo dessa transformação, Concordo. do que eu chamo da ascensão, de você ascensionar através do corpo para estados superiores de unidade com Deus, de milagre, de fazer coisas que você não sabia nem que eram possíveis. Exatamente. E o que a... Tem que dar o depoimento, né? Que eu proibi, que você pediu e eu enrolei Que eu acho aqui, importante, né? porque eu acho que todo mundo olha para o envelhecimento como um lugar ruim, Sim. né? E eu acho que a gente ganha muito nesse lugar também. É claro que tem coisas, nosso corpo, de algum jeito, Você uns perde, mais, outros é menos, óbvio. você vai perder um pouco, né? Sim. Mas você pode ter uma mente que te ajude a perder isso muito mais lentamente, Sim. né? Se o seu espírito for jovem, que é o caso dele, a qualidade de vida que você vê aos 80 numa pessoa como ele em tantas outras é muito diferente. Sim. Então, Então, dá a receita do bolo pra gente. Não tem receita, né, gente? Não tem receita. Eu acho que, na verdade, o processo... DNA eu tenho. DNA ajuda, a genética, óbvio, nós temos uma genética boa de família, mas aí estamos falando do corpo, né? E o processo de envelhecimento são Mas as eu acho mais duas importante o peças processo de juntas. aceitação dessa fase, sabe? Para que você possa Mas curtir aceitação sem não implica colocar como sofrimento. em você achar Sim. que essa fase é ruim. Você Exato. aceita as coisas que são ruins, Exato. entendeu? Outro dia eu falei para a Lígia, putz, eu Você acho já que sofre, você eu sofre um acho que eu estou pouquinho. vivendo a melhor Bem, fase não. da minha vida hoje. Sem porque dúvida. eu trabalho naquilo que eu quero, eu trabalho na hora que eu quero, eu me divirto quando quero, a diversão, eu não preciso me limitar tanto quanto eu me limitava em décadas atrás e tal. Eu vou contar de novo uma outra história aqui para ilustrar, né? Aí, nesse mesmo grupo que nós nos reunimos essa semana, tinha uma outra pessoa... Você está dando a receita, tá? Só não esquece. eu vou chegar na receita. Tinha uma outra pessoa que 20 anos mais jovem que eu, 20 e pouco, menos de 20 anos, 65 anos mais ou menos, que vendeu a empresa dele e ele está encarando a aposentadoria. Ele não parou de trabalhar, mas está naquela fase de se Transição. desacoplar e de transitar para o aposentei.
E aí a turma na mesa perguntando, e aí, Beto, você vai fazer? Ah, eu vou viajar muito, eu vou viajar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, tal. Eu quieto lá na minha, né? E uma hora ele me perguntou, e aí, como é que foi? Qual foi a grande mudança para você? Eu falei, pô, se você acha que você vai preencher teu tempo de aposentado viajando, ou podendo beber mais, comer mais, tudo isso é verdade, tirar mais tempo livre, mas não é isso. A chave é flexibilidade. Até porque tudo que fica extremamente abundante perde a graça. Não tem menor graça. Sim. Pô, vou viajar o ano inteiro. Sua vida você vai acabar com o Você vai sonhar com a sua casa. Você vai sonhar com a sua casa. Então, não é por aí. Eu acho que a verdade é você pensar assim, eu estou conquistando mais flexibilidade. Eu posso trabalhar em coisas que eu gosto, posso trabalhar mais ou menos, eu posso viajar na hora que eu quero, não Agora, toda deixa eu pôr um hora. elemento que eu acho que na idade... Flexibilidade é a palavra-chave. Na Liberdade, idade mas mais pesa. liberdade. Você Boa, acha Raj. que existe, e que isso dificulta esse processo, um julgamento? Um pré-julgamento? Você fala assim, eu vou te apresentar, meu pai, ele tem 80 anos. No 80 anos, dependendo do assunto, a pessoa já fala, nada a ver. Você entende? Isso eu entendo. Então, você também tem que quebrar paradigmas o tempo todo. É uma luta, né? Mas tem o inverso também, né? Tem o inverso. Você pega um garoto de 20 anos, ele é pré-julgado por ser inexperiente. São as duas pontas. Entendeu? E em qualquer fase da vida tem preconceito. Tem. E, aliás, aí você olhando o processo todo de envelhecimento, envelhecer bem é você conquistar a sua liberdade, flexibilidade e aprender a conviver com preconceitos. Porque quando você tem 30 anos, o preconceito te ofende. Com 60, 70, o preconceito te ensina lições. Fala, olha, eu vou entrar num ambiente aqui, eu vou ter que entrar com a guarda baixa, pianinho, e pouco a pouco eu vou me apropriar da situação e colocando meu conhecimento, minha experiência a despeito do preconceito, entendeu? Isso é sabedoria, no fundo, né? E tem muito um lugar de você estar tão já seguro de si que mesmo o preconceito Não te incomoda. não te incomoda. E você já Você está... sabe, você não precisa provar nada, Exato. entendeu? Eu acho que é um lugar, se você sabe viver, mais generoso. A pessoa tem um preconceito, você pensa, poxa, mas ela ainda não... Eu acho que eu já falei várias vezes aqui, mas vou repetir. Tem uma palavra em japonês que não tem tradução para língua nenhuma, que é shibumi. Os japoneses vão ouvir, vão dizer que eu traduzi errado, mas, enfim, foi isso que eu entendi. É o nome de um livro, inclusive, muito interessante. Shibumi é a grandeza humilde. Aquela grandeza que não precisa ser demonstrada. Sim. O cara pode ser muito rico, muito poderoso, muito sábio. Não tem que demonstrar isso. Quanto mais ele demonstra, menos shibumi ele tem. Entendeu? Porque humildade também é uma característica nobre de maturidade, de você entender que não tem que provar nada. E vocês acham que os valores mudam muito? Na velhice? Acho que os valores mudam ao longo da vida toda, o tempo todo. Mas eu digo, hoje você tem outros valores. O que é velhice? Bom, vamos começar a complicar a vida para vocês. Já respondeu. Onde começa a velhice? No minuto 1. Não. Tem velho de 20 anos. Não, mas o mundo faz um markup 60. na gente. Quando você pode usar a vaga de idoso, que é ridícula a idade, que pode furar fila, é ridícula. É da vergonha. Dá vergonha. Mas eu acho que está mudando, isso aqui está se movendo. Está se movendo, porque a expectativa de vida vai aumentando, o que a ciência vai evoluindo, a medicina vai evoluindo. Comportamento, principalmente. As pessoas estão começando a se comportar. Por que eu tenho que me comportar como velho? O estereótipo do velho, para mim, é o cara que começa a se vestir com a roupa de 20 anos atrás. Então, não é questão de vaidade. Mas se você se veste com um cinto laranja aqui na altura do peito, aquela calça de tergal, você já entregou o ouro. Né? Você está trazendo um ponto que é muito relevante, que é a crença sobre si mesmo. Então, às vezes você vê velhos de 30 anos, porque a mentalidade já está estagnada. Comportamento. Né? Então, eu acho que está muito mais na tua mente do que no corpo. E acho que a mente influencia o corpo. Então, se você ficar mantrando, eu tô velho, eu tô envelhecendo, nossa, olha só, procurando ruga no rosto e vendo sempre a decadência, você também está aumentando
a decadência. Mas se você está olhando para a velhice com esse olhar de uau, agora eu tenho liberdade, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho maturidade, agora eu posso, né, experimentar a vida de um outro lugar e mudar a crença de que eu conquistei tudo que eu conquistei e que não é sobre isso, que são os valores que a Ju está trazendo. Na juventude, o valor está no status, no carro, na conquista, no trabalho, na performance. E aí muitas pessoas chegam nesse sucesso E aí? e estão infelizes e falam, tá, e aí? Cadê a felicidade? Cadê o pote de ouro? Eu Então, acho que a gosto crença... muito da visão da Cabala, né? A Cabala fala, olha, o cara inexperiente é um copo. Um copo você põe água, ele enche, depois que enche, o que acontece? Derrama. Transborda. E você não aproveita. O excesso, você chega num ponto que, olha, você não vai comer 5 vezes ao dia, né? Você não vai tirar férias o ano inteiro. É o copo. Se você tira o fundo do copo e vira um tubo, deixa de ser volume, passa a ser fluxo. Quando você transforma a vida de volume, que é limitação, em fluxo, que é infinito, acabou. Que é o presente, né? O presente é infinito. A fluidez é tudo. A fluidez é quebrar a rigidez. É deixar fluir. Vai, bateu na parede, não deu certo, volta, bate na outra parede, não deu certo, vai para o outro lado. Essa fluidez, ela é conquistar, ela não é tão automática. Talvez seja para algumas pessoas. Porque ela é paradoxal, gente. Porque você fala, pô, o mantra da Cabala é eu quero mais para poder compartilhar, eu não quero mais para poder encher o meu copo. Porque se eu quiser mais para encher meu copo, pô, ganhei, e agora? Comprei, acabou, o copo derrama. E eu te pergunto, existe riqueza maior do que poder compartilhar? Não tem. Pois é, mas aí muita gente tem uma visão pequena de compartilhar, que é, putz, é fácil falar, compartilhar para você que tem um patrimônio. Não estou falando de patrimônio. Mas as pessoas pensam assim, falam, eu ainda estou naquela fase de construir, tenho pouco dinheiro, tenho pouca sabedoria, tenho pouco tempo, eu não tenho como compartilhar. Compartilhar é um estado de espírito. É isso. Você pode compartilhar tudo o tempo todo, desde que você nasce. E você não perde compartilhando. Essa é a questão, né? Dá fluxo. Se você dá para alguém conhecimento, sabedoria, carinho, espaço, o que for, você não perde aqui. Você ganha mais. Desde que você se põe em primeiro lugar, que também é um trick por conta que a gente aprendeu tanto a agradar, que às vezes você compartilha o que não tem. Mas quando você conquista... Mas a gente tem tudo infinito. Esse lugar de se amar, de se cuidar, de se pôr, né, como prioridade, o compartilhamento é um transbordar natural e muito mais próspero do que esse lugar do eu tô aqui para agradar todo mundo e atender as expectativas. Então também tem essa... Mas essa visão, desculpa, essa visão eu não concordo. Se o compartilhamento for transbordar, você está compartilhando o que sobra. Se o compartilhamento for fluxo, você está compartilhando tudo o tempo todo. Entrou, saiu, porque o objetivo não é você reter alguma coisa, é você curtir o fluxo. Pensa numa viagem. Uma viagem é curtir o fluxo. Curte fluxo, o que é? Olhar a janela. Você ficar olhando para frente, pensando no destino, você não está compartilhando essa maravilha. Eu acho que talvez vocês estejam falando até de coisas diferentes, né? Você está falando muito mais de um lugar de querer agradar os outros, e nesse agradar aos outros você está se desagradando, e você não está falando nesse sentido. Não, mas eu acho que a Raj falou um negócio super importante aqui que eu não quero perder a perspectiva, que é, antes de qualquer coisa, você tem que aprender a se gostar, a cuidar de si mesmo, porque se você não faz isso, até o compartilhar fica difícil. Eu concordo. Você se exaure. Você se exaure. Mas exaurir também tem a ver com limitação, entendeu? Que quando você tirou o fundo do copo, o verbo exaurir não existe mais. Porque você tem tudo infinito. Ah, mas eu não tenho saúde. Não tem, mas tem. Entendeu? É paradoxal. Mas eu vou pegar esse gancho e vou para um outro lugar. Eu acho que o se amar, essa coisa da autoestima que tanto se fala, vai muito além do se amar. Se amar é um pedacinho. Mas eu acho que a sua autoestima vem do quê? De segurança. E como você nasce sendo seguro? Não, você adquire. Você adquire quando? Quando você bate no fundo do poço. Você falou adquire. Anota aí. Adquire. Não é adquire? Não, não é adquire. Adquire. Isso é uma piada de família. É que ele fala... Depois eu vou lembrar o que ele fala errado.
Você adquire segurança no momento que você bate no fundo do poço e você percebe, você constata vivendo que você tem perna para subir. Se você passa uma vida... não tem fundo. E se você passa uma vida fugindo desses problemas e do desconforto, você nunca vai ter segurança que você consegue sair desses lugares. E é isso que faz você ter autoestima no fim do dia. E acho que também tem a ver com o que você está falando com o que eu estou falando, porque o fluir, o curtir o fluir, tem a ver com você estar num lugar bom para compartilhar. Você tem que estar bem, né, Você tem que estar bem. Você tem que estar bem, porque se você não estiver bem, você não curte. Não dá para você ser instrumento. A gente falou aqui que o ideal é que... Não, mas espera um pouquinho. Que cada ser humano fosse um indutor de quem está do lado. Indutor de bem-estar, de felicidade, de consciência e tal. A gente não consegue ser um indutor se a gente não estiver bem, Ju. Nós temos que estar bem conosco mesmo. Eu discordo. Você discorda? Então discordo, eu vou falar por quê. Eu acho que... Só 2-1 aqui, né? O compartilhar, ele também é altamente curativo. Então, eu acho que quando você está numa coisa difícil e ruim, se você compartilhar, você permite abrir o seu caninho para receber uma outra energia que vai te ajudar a ficar bem, a transitar nesse estado. Concordo. Olha, eu até lembro que essa semana teve um dia que, putz, a noite foi pesada. Enfim, não vale a pena entrar no detalhe. Eu dormi muito mal, mas muito mal mesmo. Dormi algumas horas, né? E eu tenho uma rotina de acordar cedo, fazer alguns exercícios na cama. Não, é um belo programa. Não é. Vamos falar disso também. Vamos falar disso, entre rotina e rituais. Não é esse tema hoje, a gente faz um tema desse. Falei, putz, se eu ficar na cama dormindo além da hora, se eu não fizer meus exercícios matinais, se eu não for ler meu jornal, não encarar meu dia, eu estou concedendo... Isso é uma certa rigidez. Hoje eu quero ficar na cama que eu dormi mal. É um pouco de... Ele é rígido, no fundo. Ele tem uma certa rigidez. Né? Perguntar ali para a plateia, não tem uma certa rigidez? A liberdade de não fazer não está disponível? Não consegue. Aqui não consegue. Ele é disciplinado. Eu também sou, mas eu acho que uma certa... flexibilidade com você mesmo. Talvez hoje, para você, o mais importante para o seu corpo seja dormir. Eu vou fazer um parênteses aqui no tema para abordar um pouco isso, né? Eu estava conversando com um amigo essa semana. O cara é ateu, tá? Mas é um ateu, mas assim, um cara assim de uma alma imensa. Ele é ateu só na definição dele. É aquilo que você fala, ele não sabe traduzir. Sabe explicar Deus. Falei isso para ele. Eu falei isso para ele, mas não quis entrar com ele nessa discussão. Ele tem 2 filhas, ele está extremamente preocupado em proporcionar felicidade para elas no futuro. Falei, eu tenho que deixar um legado para as minhas filhas. Um legado, mas eu sei que o legado na cabeça dele é mais material e tal, né? Ele se expressou assim. Aí ele me perguntou, seu pai não te deixou um legado? Eu falei, deixou. O que seu pai te deixou de legado? Deixou o legado de uma frase, que é: seja honesto e não desista nunca, seja disciplinado. Você cumpriu. E eu cumpri a risca. Então, quando vocês falam que você é bitola, não, eu sou disciplinado que nem uma mula. Se estiver aqui no lugar, eu estou caindo, eu vou de rastro. Se eu não puder fazer exercício, eu pisco. Mas eu não vou parar, entendeu? Então, você pode fazer várias leituras disso. A minha leitura é que isso é bom. Tem um lado bom, mas como 100% das coisas, tudo que é extremamente rígido e que você não pode flexibilizar um pouco, poderia ser diferente. Só não é bom ser disciplinado, eu também sou. Sim. Mas... o que eu acho que assim, a preguiça é um indutor muito poderoso na vida da gente. Um dia de preguiça não vai te transformar num preguiçoso. Mas como eu sou um disciplinado férreo, eu não me permito ter preguiça em qualquer circunstância de nada. Tem um verbo que a Lígia está sentada ali, né, que ela já adotou também, que é tirar da frente. Eu tiro as coisas da frente. Se botar uma pia cheia na minha frente, eu vou zerar aquela pia, me amarra na cadeira, porque senão eu vou lavar os pratos. Então, o exercício para você seria deixar a pia cheia uma noite. Nossa, isso para mim, eu não ia dormir. É isso que é a liberdade para você. Eu não ia dormir. Existe uma falta de liberdade nesse lugar, que você usa umas desculpas, mas professora Raj. Sim, a liberdade implica em a gente fazer coisas que são desconfortáveis, que no seu caso é o não fazer, né? Olha que coisa, tem gente que pagaria para isso. Mas você sabe que no meu consultório 10 da noite está nos trinques, tudo. Tipo assim,
deixar uns farelinhos no chão embaixo da mesa, eu vou pegar uma certa escravidão o aspirador isso. de pó e vou embaixo da mesa limpar, porque não pode deixar esse farelinho. Mas dos altos dos seus 80, você consegue... Isso já é defeito. Você consegue perceber que isso não é de todo maravilhoso? Consigo, mas não consigo mudar também. Que é escravidão mental, né? É um tarefeiro fazer dentro. Um dia. Hoje eu vou fazer nem que me coce, que doa. Fisicamente vai doer fisicamente, mas você vai sobreviver e vai ver que você sobrevive. Você sabe que eu dou esse exercício para as pessoas no meu consultório. Mas eu sou toquento, né? Então, que é aprender a não fazer, porque a gente é muito fazedor, é um programa também instalado na gente. E aí eu tive também esse exemplo em mim, quando na pandemia eu perdi meu trabalho e eu estava com tempo livre. E eu me pus para ver TV em plena tarde, numa quarta-feira, e a culpa que me dava era assim, desconfortável. E com o conhecimento sobre como liberar cargas, eu falei, tá, eu vou ficar e eu vou sentir a culpa e vou olhar para ela. E respirava e falava, tá bom, tá tudo bem. E fui acolhendo a culpa que me dava em ficar naquela situação, até que eu consegui curtir, de fato. Mas não está disponível de primeira. É uma resistência, porque a gente está preso num modelo que você conquistar uma coisa livre passa por acolher o desconforto que isso causa e poder ter mais liberdade para até não fazer. Mas é uma conquista, não é uma coisa fácil. Agora, Raj, vocês me perguntaram aí sobre, enfim, a experiência do envelhecimento, né? Uma das coisas mais gritantes do processo de envelhecer é a consciência de finitude. Você com 20 anos, sua consciência de finitude é zero. Não tem consciência de finitude. 50 anos, opa, já cheguei nos 50. É bom começar a já foi pelo menos 50%. Já foi pelo menos 50%. Então, essa consciência de finitude, ela vem com ônus e bônus. O bônus, a gente até já falou bastante aqui. O ônus eu tenho que ter mais qualidade de uso do meu tempo. Isso é o ônus, porque é preocupação com a consciência atrás. Eu tenho um dia disponível para viver. Eu posso deitar no sofá e ficar ouvindo música, olhando o céu pela janela. Posso. Mas a consciência de finitude fala, você prefere isso ou prefere ouvir uma música boa, de qualidade? Mas pode ter uma beleza em ficar olhando o céu pela janela. Pode ser uma experiência que você nunca teve. Eu também não fico tanto no TikTok, mas às vezes eu adoro... Posso te falar, isso eu acho crucial, o que você está falando, porque a gente fala o tempo todo que o tempo está muito rápido. Tira o celular um dia para você ver como o tempo muda de... É verdade. O tempo passa muito mais devagar. E talvez mais gostoso até. Mas sem comparação. Talvez mais gostoso. Que é a presença, a gente não aprendeu. Tipo assim, eu adoro humor sem graça. Eu rio sozinho. Quanto menos engraçado, maior humor para mim. Eu rio sozinho. Então eu fico horas, se me deixar horas no Instagram. O Instagram tem o algoritmo dele, sabe que eu gosto de piada sem graça. Só vem piada sem graça. Depois que eu fico uma hora naquilo, eu me sinto um idiota. Porque eu desperdicei uma hora preciosa do meu dia. Então, por isso você poderia estar rindo com alguém. Eu podia estar rindo com alguém, podia estar rindo de um humor mais inteligente, podia estar lendo um livro, ouvindo música. Então, ali já fala, relaxa, você fica muito travado aí, querendo programadinho. Mas não é programadinho, é querer fazer tempo de qualidade. Entendeu? Mas, por exemplo, ele não aceita, hoje eu não vou ler, ele tem que ler. Tem o horário da leitura e naquele horário, com ou sem vontade, ele tem que ler. Eu estou com 5 ou 6 livros na minha cabeceira, todos começados. Um na página 200, um na página 30, um na página 80. Você é maior enroleira. Vários livro, eu vou terminar, outros não sou nada, eu leio bastante. Mas eu vou indo. Mas isso tem a coisa de ter que ser útil, né? Então, eu também dou lição de casa, tipo, você tem que fazer algo inútil. A pessoa vem falar, mas eu vou para academia, eu curto academia. Eu falei, tá, mas isso é útil, você tem que fazer algo inútil. Algo que seja... Eu tenho muita dificuldade. Ficar no TikTok é bastante inútil. Você faz bastante. TikTok não gosto de TikTok. Instagram, YouTube. Não. Mas piada idiota não é inútil, é cultura. Inútil. Você está rindo de uma coisa absolutamente sem graça. Mas isso é positivo, porque você está trazendo um estado que é bom para você. Não importa se é útil, se é inútil. Na verdade, é o estado que aquilo te dá. Olha, para quem não conhece, uma das catedrais do humor sem graça é o Mr. Bean. É tipo isso. É um clássico. É um clássico. Mas aí você fala, por que eu estou rindo de uma cena idiota de um cara do restaurante tentando roubar o sanduíche do Olha, ele já ri só de lembrar. Por quê?
Porque isso, de certa forma, traz um tipo de inteligência de viver, que sem querer, ao rir de uma coisa sem graça, você está aprendendo alguma coisa legal. Agora, quando você vai no Porta dos Fundos, eu adoro Porta dos Fundos, mas é um rir idiota. O tempo todo você está rindo de você mesmo. Porque a graça do TikTok, do Porta dos Fundos, é que eles fazem piada com as coisas que estão ruins na tua vida, e você ri. Com as merdas que você está vivendo na política, a guerra no Irã, eles estão fazendo piada o tempo todo, e você está rindo daquilo, mas você está rindo de você mesmo. Eu prefiro ver Mr. Bean, assistir Mr. Bean. Não, tudo bem, as preferências são livres. Mas rir é um estado. É o melhor remédio. Então, não importa do que você ri, de fato, você está elevando a tua frequência. Isso eu concordo. Eu acho que talvez uma chave do envelhecimento boa é você rir de si mesmo, né? É não se tornar ranzinza. É não se tornar ranzinza, julgador. A gente, aos 30... Você acha que você é mais ou menos julgador com a idade? Menos? Eu sei que a Lígia ela já está rindo lá. Mas eu acho que eu sou menos julgador hoje. Procede? Ela fez uma careta horrorosa. Ela disse que não procede. Mas eu me acho. Você acha que eu sou mais julgador hoje? Você convive muito comigo. Eu te acho julgador, eu te acho caga-regra. É outra categoria. Mas é outra categoria. Não vamos misturar. Eu sou professor de Deus, uma coisa. Professor de Deus. Julgador é outra. Não, é meu apelido eu acho injusto que você tem na algumas coisas que são incômodas para você e se a pessoa cai naquela armadilha, você dá uma bela pontadinha do dedo. Não para ela, internamente com outras pessoas, entendeu? Mas para aquela pessoa, às vezes, ela não consegue ser diferente. Bom, a verdade é assim, a idade traz um pouco esse peso, né? Porque você já viveu algumas coisas, aí você está vendo as uma pessoas pessoa... nem sempre têm a sua disciplina, entende? Isso para você é inaceitável, porque você tem... E o seu é nato, é genuíno, é conquistado também, mas para algumas pessoas é o maior desafio da vida a disciplina. Não, mas se você já fez a travessia, e você está numa idade, está chegando aos 50, né? Que você já trilha esse caminho comigo, que você já andou essa estrada 500 vezes, você já sabe onde ela termina. Aí você vê um cara do teu lado indo por essa estrada completamente despreparado. É duro ficar quieto, não é? Mas ele não vai aprender com o seu testemunho. Pior que ele eu sei vai disso. Bater na parede. Eu sei disso. Mas é inevitável, né? Mas é inevitável. Você vai falar, cara, você vai bater no muro, cara. Tem um muro ali na frente, você não está vendo sua anta. E não adianta, isso é desde criança, né? Tem que bater no você muro. Só aprende com a experiência. Imagina como a vida seria pobre se você aprendesse sem a experiência. Se alguém te fala, não encosta ali, então você nunca ia ter feito um monte de coisa que te dá parâmetro. Você lembra do Marcelo, que esteve aqui, que fez uma série a rádio. Essa é a minha discussão eterna com o Marcelo. Eu perco sempre, quando a gente discute, ali já está presente, é 2-1, porque os dois discordam de mim. Eu acho impossível aprender sem viver. Também acho. Acho impossível. O Marcelo fala, não, e eu respeito muito o Marcelo Steinberg, meu professor de Cabala. Fala, não, se você lê os livros espirituais, lê a Bíblia, lê a Torá, se você observar a vida das pessoas à sua volta, você pode evitar muitos erros. Eu acho que você evita algumas coisas, mas eu acho que a vivência... Mas eu acho que no limite você vai falar comigo, vai ser diferente. Isso é de você pequeno. Vai bater o carro no muro. Você pode falar 1000 vezes para uma criança que a tomada dá choque. Enquanto ela não tomar... E todo mundo sabe que é choque, você sabe? Por quê? Porque um dia você tomou. Sabe que gosto tem terra? Por quê? Porque um dia falaram, não come a terra e você comeu. Sim. Então é inevitável. A gente não teria recurso para saber o que é bom e é ruim. Mas esse é um baita problema que o envelhecimento traz. Porque você já viu, se tiver 100 filmes, você já viu 90. Então, pô, você não aguenta não falar, entendeu? Mas aí entra a sabedoria da generosidade que você adquiriu, adquiriu de novo, que você tem que saber que aquela pessoa ela tem que trilhar aquele... Eu não estou falando que para mim é fácil. Mas você vê, nós colocamos esse axioma. Isso é um axioma para nós, né? Viver é aprender por experiência própria. Colocamos isso, mas não é todo mundo que acredita nesse axioma. Agora, se você acredita nisso, você não querer transmitir... Não é não querer. Você vai falar.
Eu também falo para os meus filhos, mas eu falo já sabendo que eles não vão seguir, porque enquanto eles não baterem na parede, eles não sabem que a parede é dura. Então, assim, eu acho que não é sobre não compartilhar e não falar, é não se frustrar do momento que aquela pessoa que você avisou dá de cara com a parede. É não apontar o dedo para ela e falar, te falei que você ia bater na parede. Mas vamos voltar um pouquinho para o Se tema. põe no lugar da pessoa que falavam para você que você ia bater na parede, você não bateu por conta disso? Então. Sempre, 100% das vezes. Exato, você foi lá de propósito para ver se ele tinha razão. Agora que eu vou bater na parede. Hoje não é assim, vida. Agora eu vou bater na parede. E vocês vão rachar. E é normal. Viver é muito divertido, né, gente? A gente sabe o que a pessoa jovem está pensando. Pensa, nossa, como ele é idiota de achar isso, tão diferente. E aí, daqui a pouco ela vai achar. E agora tem uma outra coisa que a gente tem que colocar. A vida é fluxo, a gente já falou disso. Se a vida é fluxo, e o segredo de viver é você se transformar num tubo que deixa o fluxo da vida passar, você querer ensinar alguma coisa é estúpido porque você viveu aquilo no passado, não no presente. E como a vida é dinâmica, nem sempre a coisa vai se repetir igual nós vivemos. Mas na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. A criança, o bebê, o jovem, eles precisam de algum parâmetro. Você recebe uma tela em branco. É muito difícil trabalhar sem nenhum parâmetro porque traz insegurança. E aí, o desafio, e é o que a gente passa até hoje, é a gente ir adquirindo força para desconstruir alguns parâmetros que foram criados para a gente que não é o que você quer seguir. Mas eu acho que a gente trazer parâmetros é natural. Ser exemplo, Seria meio, não estou nem aí para nada nem para ninguém, entende? Mas o parâmetro, no fim, vai ser o seu exemplo, não o que você fala. Seu exemplo, exato. Agora, vamos voltar um pouco mais. Nós estamos nos encaminhando para o final, então acho que a gente tem que dar aquele caben, como dizem os nossos amigos dos elefantes. Né? Por que a gente tem tanto medo de envelhecer? Que a gente não sabe o que tem do outro lado da morte. Não é do envelhecer, o envelhecer te põe mais perto da finitude da vida. Vocês acham que é o medo agora eu vou ser cru. É um medo do desconhecido, do outro lado, ou é um medo da decrepitude do final? Eu acho que existem os dois, mas da decrepitude mais até do que do desconhecido. E a gente fica esperando decair, então isso vai se manifestar. Porque a gente viu muitas vezes, muitas pessoas decaídas. Isso existe, vamos ser realistas, existe. Né? Mas existem pessoas que passam por essa fase com qualidade. Por exemplo, quando vocês leem uma notícia, putz, algum pesquisador em algum lugar do mundo está achando uma cura para o Alzheimer ou para a doença de Parkinson. Eu fico feliz. A gente... Será que vai dar tempo? Eu já tô na fase do será que vai dar tempo para mim? E o medo de ficar numa cama, o medo de ter uma passagem sofrida. Você não está no controle. Que também é relativo, né? Eu acho que esse medo é natural, é inerente do ser humano, eu também tenho. Mas quem disse que estar numa cama não te traz muita iluminação? Eu já contei a história do meu amigo que morreu de ELA aqui, né? Contei? Não, essa não. Não, contei, Ju. Eu não me lembro. Então, se alguém ouviu, eu vou repetir aqui. É uma história linda, né? Nós temos... porque a vida é eterna. Temos um amigo que morreu de ELA. Ele teve um diagnóstico de ELA com 60 e poucos anos, ainda longe do fim da vida. Né? E era um amigo, a gente saía, um casal de amigos, e um dia a gente saiu com eles e eu cheguei atrasado. E ele estava tomando uma caipirinha e ele começou a conversar comigo e eu notei que a voz estava enrolada. Né? Falei, Serginho, quantas você tomou? Eu falei, acabei de receber minha caipirinha. Eu falei, putz, o cara, ele estava travando a língua. Ele não percebia? Percebia. Ele não percebia. E aí isso começou a se Nossa, tornar mas começou de cara na fala, assim? Começa pela fala. Não necessariamente. Eu tive uma funcionária. O caso dele começou pela fala. E aí ele foi degringolando. E aí ela é terrível, né? Porque o cérebro vai intacto até o último instante, pleno. E o corpo vai deteriorando. Depois você perde o controle da respiração, de todo o corpo, e você fica um vegetal. E no final da vida, ele aprendeu a se comunicar por um software que, pela vista, ele controlava o computador. Isso faz tempo, hein? Já existia esse recurso. Ele tinha 2 enfermeiros.
e ele ensinou Excel para os enfermeiros com os olhos. Uau! Com os olhos, ele ensinou Excel para os 2 enfermeiros. Passou o tempo, ele morreu, nós fomos no velório. As pessoas mais emocionadas, mais do que a família, eram os enfermeiros. Eles estavam perdendo um amigo ali. Eu fiquei curioso, eu fui conversar com um deles, né? Conheci os 2, porque a gente ia no sábado conversar com ele, conversar por sinais, né? Pela tela do computador. Íamos eu e um outro amigo comum, e ela falava, vocês vêm tomar uísque com a gente. Ele não tomava, né? Mas ele servia o uísque para a gente fazer um drink enquanto Aí vocês conversava com falavam ele. normal, porque ele escutava. E a gente falava normal. E ele respondia pelo E computador. aí eu conheci os 2 enfermeiros nesses sábados de uísque na casa do Serginho, né? E aí, no dia do velório, eu fui conversar com os caras que eu já contei. Mas por que vocês estão tão emocionados? Porque ele virou um pai para nós. Ele nos ensinou tudo, ele nos deu sentido para a vida. Às vezes ele foi mais pai do que valorizou. dos próprios filhos. Entendeu? E se você tivesse a oportunidade de conversar com ele e falasse, se pudesse, você deixaria de ter o ela, talvez ele te respondesse não. Talvez não, exatamente. Na verdade, tudo é um medo do desconhecido. Então, a gente estava falando, né, de alma e corpo. Qual é o invólucro? Intuitivamente, a gente pensa numa alma presa, né, envelopada pelo corpo. Mas deveria ser o contrário. A alma devia estar embrulhando o corpo. O corpo é essencial, Raj. Não dá para a alma Somos almas vivendo num corpo. Vivendo um corpo. Mas se você pensar a alma como embrulhando o corpo e não o contrário, isso é engrandecedor, né? Sim. E é simples. Porque você perde o medo Você do físico. abriria a mão de qualquer situação desconfortável, a pior que você viveu na vida, seja ela desconforto físico ou emocional, você abriria a mão dessa vivência? De jeito nenhum. Pronto. De jeito nenhum. Porque o plano divino é perfeito para cada um. Sempre. Por isso que eu digo, gente, o segredo da vida é a gente ter consciência do tripé, né? Corpo, mente e alma. Porque a gente mistura muito mente com alma, não é? É bem diferente. É bem diferente. Sim. A mente é muito mais ego. A mente te desacessa da A alma. mente te desconecta da Sim. alma e Ela é super Cabala importante, a árvore necessária. do conhecimento e a árvore da vida. A árvore do conhecimento é mente. A árvore da vida é alma, é consciência. E a gente tem que ter essas 3 pernas em equilíbrio. Totalmente concordo com a Raj que se você descuidar do corpo, vai para o brejo, a mente e a alma não consegue exercer o seu poder de influência. Né? Sim. Agora, e a curiosidade com o dia seguinte? Que vai ter um dia seguinte para nós todos, né? Vocês não têm curiosidade? Eu morro de curiosidade. Se você perguntar, você falar para mim que tem alguém que morreu e está aqui de novo, eu ia querer saber, mas assim, não é uma coisa que move minha vida. Porque eu não sou muito de viver lá no futuro. É que não é futuro, né? É agora, né? Porque talvez a gente já esteja vivendo isso, se o tempo não existe, aquela história. É multidimensões, é metaverso. Sim. Né? Você já está vivendo o day after e, ao mesmo tempo, você está vivendo aqui agora. Putz, como é que é isso? Né? Será que a gente muda de... É Matrix? É pílula vermelha, pílula azul? É por aí. Você passa... Eu sou mega curioso disso. Quem toma ayahuasca tenta viver o day after aqui agora, né? Não é? Não sei. Você acessa outras dimensões. Outras dimensões. Eu acho que às vezes você acessa traumas antigos, né? Sim. Não necessariamente o after. Às vezes é o before. Você tem, por exemplo, aquela visão do espírita, né? Eu frequentei centro espírita há muito tempo e super respeito e curto. De vez em quando vou no sábado tomar um passe. Mas aquela visão do nosso lar, né? Que você sai daqui e tem uma escola, as pessoas que já morreram te esperando para te ensinar tal. Eu acho aquilo muito tentar reproduzir o dia seguinte com base na vida material terrena. Não é isso, não pode ser isso. Se for, tem algo errado, eu acho. Eu não sei se não existe uma transição para você entender que não é mais um corpo físico, né? É um mistério, né, gente? Deixa eu fazer a pergunta final para vocês aqui. Seria tão chato se não tivesse mistério. Pois é. Quer envelhecer bem, para fechar? Uma mensagem bacana. Se conectar com a sua alma. Curtir o seu dia. Carpe diem. Carpe diem. E o seu? Curtir a flexibilidade.
porque acho que Começa deixando a pia cheia, então. Putz, agora fui... Nossa, você viu? Ele não está envelhecendo bem. Hoje não vou lavar prato à noite, você vai se ferrar. Me provocaram, né, Raja? Eu vou lá para deixar a pia cheia. Matamos o assunto? Sim. Muito Podemos interessante. envelhecer? Vocês estão liberadas, meninas, podem envelhecer. A gente está. A partir do dia que você nasce, você começa a envelhecer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu curti. Tchau. Beijos. Tchau.